uma vez, quis a bondade divina que nos encontrássemos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que virtualmente. Então, levemos os nossos pensamentos, peçamos ajuda ao mais alto, para que os benfeitores espirituais estejam conosco, a fim de aprendermos, de estudarmos mais um pouquinho as lições deixadas pelo Mestre. O capítulo de hoje escolhido é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E o item é o item 6, a necessidade da caridade segundo São Paulo. É um trecho muito lindo, né? Tem até uma música, né, que já foi gravada. Mas vamos lá. O que nos diz Paulo a respeito da caridade? Vou ler esse item 6, tá? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos e não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura os seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita o mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então, Paulo, apóstolo, após a sua conversão, ao cristianismo, quando deixou de perseguir os cristãos, ele faz essa reflexão, mas em tudo é necessária a caridade. E ainda quando Kardec estava fazendo a codificação e com auxílio dos benfeitores espirituais, ele questionou, vamos lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, na questão 886, que faz assim. Ele questionou os benfeitores espirituais para obter uma resposta que pudesse ser usada. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós, como só ia acontecer, gostamos. Isso daí, a questão, nós sabemos o número da questão, 886 do Livro dos Espíritos. E qual é a resposta para a caridade? A benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí diz o nosso amigo, quando estudamos com ele, aprofunde um pouquinho mais, pense um pouquinho mais sobre isso. Repetir a resposta dada pelos benfeitores espirituais nos é muito fácil, assim como decorar as palavras lindas de Paulo sobre a caridade, também muito fácil, mas é importante que nós nos aprofundemos no que isso quer dizer. E estudando e refletindo sobre isso, eu percebi que Kardec nos fala
também no seu livro Viagem Espírita, em 1861, sobre as três momentos principais em que o Espiritismo viveria, ou vive, né? Que eu vou colocar da maneira como eu entendi. Daí vale a pena também, né, a leitura, o estudo, para que a gente perceba a correlação entre os fatos, né? Então, ele citou que num primeiro momento nós teríamos a curiosidade. E dentro do Espiritismo também foi assim, né? A curiosidade do primeiro momento, embora as manifestações já fossem constantes desde que o mundo é mundo, desde que nos entendemos por seres pensantes e viventes, a relação com o mundo espiritual sempre existiu. Não apareceu com Kardec. Mas, naquela época, um pouquinho mais já crescidinhos no conhecimento, apareceram as tais mesas girantes, né, que foram a coqueluche nos salões parisienses e que, enfim, chamaram a atenção do professor Rivail, né, e que ele começou, então, a se interessar por isso. E deu no que deu, né? A codificação, aí está. Mas esse primeiro momento, quase que instintivamente, todos nós agimos pela curiosidade. E é isso que ele nos fala. E a segunda fase, o segundo momento do Espiritismo, seria a do esclarecimento, pelo estudo sistemático de toda a filosofia e ciência espírita aplicada à luz do Evangelho de Jesus, assim como uma aprendizagem dessas lições maravilhosas que nos traz o consolo e o conforto espiritual. Então, naquele momento, agindo instintivamente, né, passamos para esse momento das sensações. Opa, estamos crescendo um pouquinho. E o terceiro momento seria aquela em que a vivência prática do Evangelho de Jesus, a nossa cristianização no dia a dia, automatizada em nós, mas tudo isso sendo sentido, a ação do sentimento em ação. É a fase do amor em ação, é a alegria sincera, é o fim de toda violência, separação que até então nunca teríamos, nunca víramos. A volta de Jesus personificado em cada um daqueles que o seguem e querem viver a paz que ele nos deixou. Então são três momentos importantes da evolução humana e que o Espiritismo vem nos trazer essa compreensão e nos pede que sejamos assim caridosos, que pratiquemos a caridade como uma atitude natural, não aquela em que nós colocamos aquilo que não mais queremos e despejamos. Então, vou fazer caridade, levo e jogo tudo na casa do outro, aquilo que não me serve mais. Não é bem assim. Isso também é caridade, pois que há pessoas que necessitam ainda de muitos bens materiais, mas a caridade especial não é a material. A caridade especial, tal qual nos fala Jesus e também Paulo e também o Espiritismo, é a moral. É a caridade, primeiro para conosco mesmo, de entendermos as nossas dificuldades, os nossos problemas e de depois auxiliarmos os nossos companheiros que aí estão passando por diversas agruras também. E todas as ocasiões que nós pudermos estar agindo no bem, que não percamos esta oportunidade. Realmente trabalhemos no bem. E trabalhar no bem, muitas vezes, não significa nenhuma ação física, mas uma reflexão. E é o que eu convido a todos agora para que façamos isso. Uma reflexão.
através das vibrações, com um sentimento sincero, com o coração elevado ao alto, né? Que nesse instante possamos vibrar intensamente por todos aqueles que neste momento estão aflitos pelas questões materiais. Amenizai, Senhor, a secura dos corações endurecidos e enviai água para os seus lares, e que essa mesma água refrigere as agruras da vida. Vibremos por todos aqueles, Senhor, que se afligiram e se afligem com a ronda ameaçadora da fome. Ah, Senhor, que possa chegar a eles o alimento que sacia e junto com ele chegue também o alimento espiritual. Por todos aqueles que se desesperam por não poder mudar a paisagem que os seus olhos alcançam, possam olhar para si mesmo ou para o companheiro que está ao lado e perceber o imenso roteiro que a vida registrou em cada um. Neste momento, Senhor, aproveitemos para agradecer a dádiva da vida e todo o esclarecimento que este tempo de coronavírus, nos tem trazido para a reflexão, possamos utilizá-lo no bem. Que assim seja, graças a Deus. E ainda mais nesse momento, agradecemos a todos os benfeitores espirituais que conosco estiveram e estão nos orientando em todos os sentidos para que continuemos, sob sua orientação, agindo no bem, para o bem da humanidade. Que assim seja.